A ação de combate ao fogo no Pantanal está completando 100 dias hoje. E, paralelamente ao esforço enorme para apagar os incêndios, uma força-tarefa ambiental está investigando as causas deles. Do alto, os policiais vistoriam uma área. Nesta outra, eles descem até a fazenda. Quando isso acontece, vão à sede em busca dos responsáveis pela propriedade. Fiscalizações assim têm sido cada vez mais comuns no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A pedido do Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental tem percorrido áreas atingidas pelo fogo. O trabalho de campo é fundamental para descobrir a origem dos incêndios. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul nos envia imagens via satélite, onde essas imagens podem identificar onde é o real ponto de ignição do foco de incêndio. O intuito é levantar informações que possam levar às causas e possíveis responsáveis pelo incêndio. O Ministério Público de Corumbá abriu ao menos 11 inquéritos. Todas as propriedades no Pantanal que eventualmente ocorram incêndios podem vir a se tornar alvo de investigação. Chegando-se aos responsáveis, buscar a responsabilização tanto pela reparação dos danos ambientais quanto a responsabilização na natureza criminal. A Polícia Federal também está investigando eventuais autores de crimes ambientais. Em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que as ações conjuntas com os estados atingidos conseguiram debelar 55% dos focos de incêndio. Dos 54 incêndios, que envolvem vários focos de calor, nós já conseguimos levar 30 à extinção. Nós temos ainda 24 incêndios que estão ativos, dos quais 13 já estão controlados. E alguns, mais ou menos 3, que surgiram agora, que estamos planejando como fazer com que esses 3 incêndios tenham também frente de brigadas. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma onda de frio num momento em que 4.000 pessoas ainda estão em abrigos por causa das enchentes. Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou 2,7 graus negativos hoje cedo. Para suportar o amanhecer, fogo de chão e roupa nos animais, em Passo Fundo, no norte do estado. Na Serra Gaúcha, termômetros marcaram 4 graus. O frio está terrível. Isso que a gente é acostumada, né? Porque a gente se criou no campo. As baixas temperaturas são um desafio maior para mais de 4.000 pessoas que continuam em abrigos em todo o estado, 2 meses depois das enchentes. Lonas tentam amenizar o frio dentro desse ginásio em Lajeado, no Vale do Taquari. Em Porto Alegre, 665 desabrigados começam a ser transferidos para esse centro humanitário, montado para acolher famílias que perderam as casas na enchente. Aqui eles vão ficar acomodados em espaços como esse, preparados para oferecer mais conforto e privacidade. As moradias são temporárias, com alojamentos divididos para famílias e para pessoas solteiras. O centro tem refeitório, lavanderia, berçário e atendimento médico. Aqui a estrutura vai atender as necessidades básicas das pessoas e, claro, dar um upgrade, né, naquilo que eles precisam para que possam retomar a sua vida. Segundo o governo, depois dessa transferência, cerca de 250 pessoas permanecerão em alojamentos na capital. Por enquanto, há reforço na distribuição de cobertores e agasalhos. Por mais que a gente esteja num local fechado, ainda é bem frio, né? A minha rotina no momento é procurar um local para ir, né? Para sair do abrigo até então, porque onde eu morava era locação, e em seguida partir para um novo início, né? Uma nova vida, novamente. A Jaqueline Brasil mostra agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Jaque. Boa noite, Renata, para você, para o Bonner e para você também. Amanhã uma frente fria deve provocar chuva forte no sul de Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Não dá para descartar temporais isolados com risco de alagamentos. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pode chover 40 milímetros e para um dia é muita chuva. Em Florianópolis, em Itajaí, no leste catarinense e em Curitiba, deve chover de 20 a 30 milímetros, com máximas de 14 e 15 graus. No Rio Grande do Sul, pode chover fraco. Já do Acre até o Maranhão e do Ceará até o leste da Bahia, pancadas de chuva mais pontuais.
atuais. Em Salvador, faz 27 graus, 29 em Natal, 25 e 26 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acima dos 30 graus estão Boa Vista com 31, 33 em Cuiabá, 34 em Belém e 35 em Palmas. 23 graus a mais do que em Porto Alegre, com 12. Com o avanço dessa alta pressão e o reforço de uma massa de ar polar, a previsão é que o frio continue nos próximos dias, principalmente no sul, com mínimas negativas previstas até o fim de semana, e as temperaturas devem ficar baixas também ainda no período da manhã em parte do sudeste e do centro-oeste. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. Um ato público em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, marcou o início da construção de um memorial às vítimas do incêndio da Boate Kiss, em que morreram 242 pessoas 11 anos atrás. Esse projeto prevê um jardim central com pilares de madeira que vão representar cada uma das vítimas. A Justiça do Rio absolveu 3 policiais acusados de matar o adolescente João Pedro Matos Pinto em maio de 2020. Os agentes Mauro José Gonçalves, Maxuel Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister respondiam em liberdade por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e fútil. João Pedro tinha 14 anos e morreu durante uma ação das polícias federal e civil em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo a família, ele estava dentro de casa com amigos quando policiais chegaram atirando. A juíza Juliana Bessa Ferraz considerou que houve troca de tiros dentro da casa de João Pedro e que traficantes lançaram um explosivo em direção aos policiais. Assim, os réus teriam agido em legítima defesa. O Ministério Público vai recorrer. A Polícia Federal e a Receita fizeram uma operação contra suspeitos de burlar o fisco ao trazerem ilegalmente para o Brasil 500 mil celulares nos últimos 5 anos. Os agentes apreenderam hoje mais de 1.500 telefones no Distrito Federal e mais 6 estados. A suspeita é que o grupo tenha enviado ilegalmente ao exterior 1 bilhão e 600 milhões de reais. A seguir, o que muda na reforma do ensino médio aprovada pelos deputados. E o que está em debate no Congresso na reforma tributária. Cistas abriu a sessão pouco antes do meio-dia, avisando. Eu volto a afirmar que nessa sessão teremos efeito administrativo. Ou seja, o deputado não votou e não justificou desconto no salário. Arthur Lira também decidiu suspender todas as comissões para que a prioridade seja discutir e votar a reforma tributária. O relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT, leu o novo relatório da regulamentação, fechado na madrugada desta quarta-feira, com algumas mudanças em comparação ao apresentado na semana passada. Dentro do limite da técnica, da política, estamos convictos que temos feito o melhor para o sistema tributário do Brasil. Concluímos assim, mais uma etapa na consecução do objeto perseguido por tantas gerações de parlamentares, de realizar uma ampla e moderna reforma do ordenamento brasileiro de tributação do consumo e que, finalmente, parece estar um passo de ser alcançado. Medicamentos vão ter a alíquota reduzida em 60% quando registrados na Anvisa ou fabricados por farmácias de manipulação. Entre eles, remédios populares como os antigripais. Os que já estavam na alíquota zero permanecem com isenção de impostos, como as vacinas. Planos de saúde para animais domésticos passam a ter a alíquota reduzida em 30%. A reforma prevê o reembolso de parte dos impostos pagos para famílias mais pobres, aquelas que têm renda por pessoa de até meio salário mínimo e que estão incluídas no Cadastro Único, o CadÚnico, cerca de 73 milhões de pessoas, segundo o governo. O novo texto da regulamentação aumenta o percentual de devolução do Imposto Federal, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços para a Energia Elétrica, Água, Esgoto e Gás Natural. Antes, seriam devolvidos 50%, agora 100%, ou seja, o reembolso total. Imposto seletivo, o chamado imposto do pecado sobre bebidas alcoólicas, vai ser implementado de forma escalonada, a partir de 2029 até 2033.
Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Eu estou aqui na galeria da Câmara dos Deputados. Deputados que estão votando agora o texto base da nova reforma tributária. Texto base que foi apresentado agora há pouco pelo relator, o deputado Reginaldo Lopes, do PT. Um texto que só foi fechado depois de muitas discussões com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários. Texto fechado, mas o principal impasse continua a não inclusão de carnes, frango e peixes na nova cesta básica nacional, que não vai pagar impostos, mas que continuam na lista de alimentos com desconto de 60%. A pressão para incluí-los na nossa cesta básica, na nova cesta básica, é muito grande. E por isso, essa questão, esse texto vai ser discutido depois da votação do texto base. E também vai ser assim, numa outra discussão, a decisão sobre a inclusão ou não de armas e munições no chamado imposto seletivo, o imposto do pecado, ou seja, que vão pagar um imposto mais alto. Bom, eu sigo aqui no plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando toda essa discussão e votação da nova reforma tributária, e qualquer novidade eu volto a chamar. Bonner, Renata. É isso, obrigado, Zileide. Zileide ao vivo falando de Brasília. Em junho, a inflação oficial caiu para 0,21% no Brasil. Preços de passagens aéreas diminuíram e os de alimentos e bebidas subiram menos do que em maio. Em 12 meses, o IPCA acumula 4,23%. A Quest Consultoria divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. A Quest perguntou se os entrevistados aprovam o trabalho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em fevereiro do ano passado, 56% aprovavam o trabalho do presidente. Em abril, 51%. Em junho, 56%. Em agosto, 60%. Em outubro e dezembro, 54%. Em fevereiro deste ano, 51%. Em maio, 50% e agora, 54%. 28% desaprovavam o trabalho de Lula em fevereiro do ano passado. Na sequência, 42%, 40%, 35%, 42%, 43%, 46% em fevereiro, 47% em maio e agora 43%. 16% não souberam ou não responderam em fevereiro do ano passado. Depois 6%, 4%, 5%, 4%, 3% 2 vezes, 2% em maio e 4% nesta última rodada. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de uma maneira geral. Em fevereiro do ano passado, 40% tinham uma avaliação positiva do governo Lula. Na sequência, 36%, 37%, 42%, 38%, 36%, 35%, 33% e agora 36%. 24% consideravam o governo Lula regular, depois 29%, 32%, 29% em agosto e outubro, 32%, 28%, 31% e na pesquisa de agora 30%. 20% avaliavam o governo Lula de maneira negativa, depois 29%, 27%, 24%, 29% em outubro e dezembro. Em fevereiro deste ano, 34%, em maio 33% e 30% agora. Não souberam ou não responderam, 16%, depois 6%, 4%, 5%, 4%, 3% em 3 pesquisas e agora 4%. A Quest entrevistou 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios, de 5 a 8 de julho. A partir do ano que vem, alunos do ensino médio vão ter disciplinas novas e mais horas de ensino obrigatório. A reforma do ensino médio já havia sido aprovada na Câmara em março. No Senado, os parlamentares mudaram pontos da proposta e o texto teve de ser votado novamente pelos deputados. Depois de mais discussões com o Ministério da Educação e Sociedade Civil, a aprovação foi quase unânime, 437 votos a favor, 1 contra. A carga horária nos 3 anos permanece como é hoje, 3.000 horas. O que muda é a divisão entre as disciplinas obrigatórias e as optativas, de aprofundamento de conhecimento em áreas específicas. Atualmente são 1.800 horas para as obrigatórias e 1.200 para as optativas. Agora, as obrigatórias crescem para 2.400 horas e optativas passam para 600 horas.
A lista de disciplinas obrigatórias aumentou. Além de português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia, entram inglês, ciências da natureza e ciências humanas. O espanhol segue sendo matéria optativa, apesar de ter sido votada como obrigatória pelos senadores. Nas optativas, cada escola terá de oferecer disciplinas em pelo menos 2 áreas dos chamados trilhos de conhecimento, como linguagens, matemática e ciências. No sistema atual não havia essa especificação e as escolas públicas raramente ofereciam a carga completa. No ensino técnico profissional, a carga total de 3.000 horas também fica igual. As matérias obrigatórias subiram de 1.800 para 2.100 horas, com até 300 horas aproveitadas dentro da formação. O texto restringe o ensino à distância e só autoriza a modalidade de forma excepcional e temporária. O critério deverá ser estabelecido pelos estados. E foi incluída na proposta a obrigatoriedade de que os estados ofereçam em todas as cidades ao menos uma escola da rede pública com ensino médio no período noturno, quando houver demanda. O texto aprovado estabelece que, a partir de 2025, o novo modelo já esteja à disposição dos jovens que entrarem no primeiro ano do ensino médio. As redes de ensino terão até o fim deste ano para redesenhar a oferta de professores em sala de aula para cumprir a nova lei. As novas regras ainda precisam ser sancionadas pelo presidente Lula. Especialistas consideram que o atual sistema do ensino médio aumentou a desigualdade entre o ensino público e o privado. A presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, considera que as mudanças foram positivas. Então, acho que a gente chegou aqui numa composição bastante positiva para ter um ensino médio mais moderno, um ensino médio que permite flexibilidade com aprofundamento, que acho que essa é uma diferença bastante importante em relação ao que está em vigor hoje. O que a gente vai ter agora é aquilo que a gente já devia ter tido na lei anterior, que é ter itinerários que aprofundam o conhecimento e não itinerários que fazem a dispersão dessa aprendizagem. O ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, mandou à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República suspender uma licitação de quase 200 milhões de reais suspeita de fraude. O TCU foi acionado pelo Ministério Público, que atua na Corte de Contas. Segundo a representação do MP, no dia 23 de abril, o site O Antagonista publicou de forma cifrada as iniciais das 4 empresas que venceriam a licitação. As propostas só deveriam ser abertas no dia seguinte e, de fato, confirmaram as vitórias daquelas empresas. O plenário do TCU já confirmou a determinação do ministro Haroldo Cedras de suspensão da licitação até que o tribunal decida sobre a contratação das empresas. A SECOM declarou que ainda não foi notificada sobre a representação do Ministério Público do TCU e que, por isso, a Advocacia Geral da União não pôde se manifestar previamente. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que aguarda a notificação para tomar providências junto à AGU. A seguir, Copa América e Eurocopa. Líderes dos 32 países da OTAN se reuniram para celebrar os 75 anos da Aliança Militar. O evento é um teste para a candidatura do americano Joe Biden à reeleição. Nesta manhã, os Estados Unidos anunciaram que a Holanda e a Dinamarca vão enviar caças americanos para a Ucrânia se defender dos ataques russos. Na abertura do evento, ontem, o presidente Joe Biden fez um discurso vigoroso. Repetiu que a Rússia está perdendo a guerra e que a OTAN está mais forte do que nunca. Ukraine can and will stop Putin. O evento acontece no momento em que a Rússia redobra os bombardeios e faz acordos de defesa com o Irã, Coreia do Norte e China. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não escondeu a preocupação com o futuro do conflito, depois da eleição americana. Todo mundo está esperando por que não investirem um valor mínimo na aliança. Todos aqui na cúpula sabem que o que acontecer na eleição presidencial dos Estados Unidos pode determinar o futuro da OTAN. Por isso, os holofotes estão mesmo em Joe Biden, que resiste às pressões do próprio partido para abandonar a corrida à Casa Branca.
Hoje, uma das principais líderes democratas no Congresso pediu que parlamentares do partido esperem a conferência da OTAN acabar para ver como o presidente vai se sair. A deputada Nancy Pelosi disse que apoiará o que o presidente decidir, mas que o tempo está acabando para ele tomar essa decisão. Logo em seguida, Biden perdeu o apoio de outro aliado, que o ajudou a arrecadar 28 milhões de dólares no mês passado. Em um artigo no New York Times, o ator George Clooney, um dos grandes doadores do partido, escreveu que ama Joe Biden, mas que os democratas precisam de outro candidato. Ele afirmou que é uma questão de idade e concluiu: não vamos vencer em novembro com este presidente. O Corinthians anunciou a contratação do técnico argentino Ramon Dias. Ele assinou contrato até o fim de 2025. O Vasco da Gama contratou Felipe Coutinho, que disputou a Copa de 2018. Ele tem 32 anos e volta para o clube que o revelou. A Inglaterra derrotou a Holanda e vai enfrentar a Espanha na final da Eurocopa. Xavi Simons acertou um chute forte e abriu o placar para a Holanda. De pênalti, Harry Kane empatou. E aos 45 minutos do Pai Colômbia, ao vivo aqui na Globo. Boa noite, Richard Souza. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Uruguai e Colômbia fazem a segunda semifinal dessa Copa América. As duas seleções têm chamado a atenção no torneio até aqui. O Uruguai eliminou o Brasil nas quartas de final e a Colômbia tem jogado bonito e pode estabelecer hoje um novo recorde de invencibilidade. 28 partidas. E uma curiosidade, essa semifinal envolve ao todo 11 jogadores que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para citar alguns, o Uruguai tem, por exemplo, o goleiro Rocher do Internacional e 4 jogadores do Flamengo. Entre eles, bom jogo. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar o texto base da regulamentação da reforma tributária. 336 votos a favor, 142 votos contra. Agora os deputados vão analisar os destaques, as sugestões de mudança. Você vai ter os detalhes no Jornal da Globo, depois de Que História é Essa, Porchat? Boa noite. Boa noite e até amanhã.